Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Lucas 13, 24 a 27. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Audiolivro Livre-Arbítrio. Um escravo, de C.H. Spurgeon. Introdução. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5,40. Esse texto é uma das grandes armas dos arminianos, montada no topo de suas muralhas, e é frequentemente descarregada como terrível barulho contra os pobres cristãos chamados calvinistas. Pretendo, neste livro, bloquear esta arma, ou melhor, virá-la contra os opositores, porque ela nunca foi deles. Não foi fundida na forja deles, mas foi planejada para ensinar uma doutrina exatamente oposta à que eles sustentavam. Geralmente, quando esse texto é utilizado, suas considerações são: 1. Que o homem tem uma vontade. 2. Que ele é inteiramente livre. 3. Que os homens podem, por sua própria vontade, desejar vir a Cristo, caso contrário, não serão salvos. Neste livro, não utilizaremos tais divisões, mas nos empenharemos em dar uma olhada cuidadosa no texto. E não pelo simples fato de haver nele a palavra querer ou não querer. Nós sairemos com a conclusão de que ele ensina a doutrina do livre-arbítrio. Já foi provado, além de qualquer controvérsia, que o livre-arbítrio é um absurdo. A liberdade não pode pertencer à vontade, mais do que a meditação poderia pertencer à eletricidade. São coisas completamente diferentes. Em livre agência, nós podemos crer, mas livre-arbítrio é simplesmente absurdo. Nós bem sabemos que a vontade é direcionada pelo entendimento, movida por motivos, guiada por outras partes da alma e é tida como algo secundário. A filosofia e a religião descartam toda a ideia de livre-arbítrio e vou tão longe quanto Martinho Lutero foi, em sua firme afirmação, quando diz que, se algum homem atribuir qualquer parte da salvação, mesmo a menor parte dela, ao livre-arbítrio do homem, ele nada sabe sobre graça e não conheceu a Jesus Cristo corretamente. Essa pode parecer uma opinião rude, mas aquele que em sua alma crê que o homem vai, por sua própria vontade, voltar-se para Deus, não pode ter sido ensinado por Deus, pois este princípio entra em conflito direto com o que nos foi ensinado quando Deus inicia sua obra em nós. Aprendemos que não temos nem o querer, nem o poder, mas que Ele concede ambos, que Ele é o Alfa e o Ômega da salvação dos homens. Nossos 4 pontos esta manhã serão: 1. Todo homem está morto, porque o texto diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. 2. A vida em Jesus Cristo, e não quereis vir a mim para terdes vida. 3. A vida em Cristo Jesus para todo aquele que a busca, e não quereis vir a mim para terdes vida. 4. O ponto principal do texto está em que nenhum homem, por sua própria natureza, jamais irá a Cristo, porque o texto diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Muito longe de afirmar que os homens, por sua própria vontade, em algum momento, fariam tal coisa,
ele categoricamente e claramente nega isto e diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Porque, amados, os defensores do livre-arbítrio têm tão pouco conhecimento que ousam contrariar a inspiração. Não têm nenhum senso todos os que negam a doutrina da graça. Têm eles se afastado tanto de Deus que forçam esse texto para provar o livre-arbítrio, ainda que ele diga: e não quereis vir a mim para terdes vida? Os homens, por natureza, estão mortos. Ninguém precisa ir em busca de vida se já tem vida em si mesmo. O texto fala muito fortemente quando declara: e não quereis vir a mim para terdes vida. Apesar de não dizer com essas palavras, ele afirma que os homens precisam de uma vida além da que têm em si mesmos. Meus ouvintes, nós todos estamos mortos, a não ser que tenhamos sido regenerados para uma viva esperança. Morte legal, jurídica. Primeiro, em nós mesmos, em nossa natureza, estamos todos legalmente mortos. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Disse Deus a Adão. E embora ele não tenha morrido fisicamente naquele instante, ele morreu legalmente. Isso quer dizer que a morte foi decretada contra ele. No momento em que, no Old Bailey, um tribunal central criminal, o juiz veste a capa preta e pronuncia a sentença, o homem é considerado morto pela lei. Talvez possa se passar um mês antes de ele ser trazido para sofrer a sentença da lei. No entanto, a lei já o considera um homem morto. É impossível para ele efetuar qualquer transação. Ele não pode herdar nem deixar em herança os seus bens. Ele não é nada. É um homem morto. A nação de nenhum modo o considera como se estivesse vivo. Havendo uma eleição, não lhe é pedido seu voto, porque ele é considerado legalmente morto. Ele está trancado em sua cela de condenação e está morto. E vocês incrédulos pecadores, que nunca tiveram vida em Cristo, que estão vivos nesta manhã, por uma suspensão temporária da sentença, não sabem que estão legalmente mortos? Deus os considera mortos desde o dia em que seu pai Adão comeu o fruto e quando vocês próprios pecaram. Deus, o eterno juiz, colocou sobre si a capa preta e os condenou. Vocês falam com tanta firmeza de sua própria bondade e moralidade, mas onde estão elas? As Escrituras dizem que vocês já estão condenados. João 3,18. Não tem que esperar para serem condenados no dia do juízo final. Ali será a execução da sentença, pois vocês já estão condenados. No momento em que pecaram, seus nomes foram escritos no livro da justiça. Todos foram sentenciados à morte por Deus, exceto se alguém encontrar um substituto para si, por causa dos seus pecados na pessoa de Cristo. O que vocês pensariam se fossem à prisão de Old Bailey e vissem o criminoso condenado sentado em sua cela, rindo e feliz? Vocês diriam: o homem é um tolo, pois está condenado e está para ser executado. No entanto, quão contente ele está. E quão tolo é o homem mundano que, enquanto a sentença está sendo registrada contra ele, vive em divertimento e alegria. Vocês pensam que a sentença de Deus não tem efeito? Pensam que seu pecado está gravado com ponteiro de aço nas rochas para sempre? Não tem horrores em si mesmo? Deus diz que vocês já estão condenados. Se pudessem tão somente sentir isto, o amargor se misturaria às suas doces taças de alegria. Suas danças parariam. O riso se extinguiria com o suspiro se vocês se lembrassem que já estão condenados. Todos deveríamos chorar se compreendêssemos em nossas almas que, por natureza, não temos vida aos olhos de Deus. Estamos verdadeiramente condenados. A morte está decretada contra nós e somos considerados agora, em nossos mesmos, aos olhos de Deus, tão mortos
quanto se já tivéssemos sido lançados no inferno. Estamos condenados pelo pecado. Ainda não sofremos a penalidade por ele. Porém, ela está escrita contra nós e estamos legalmente mortos e não podemos encontrar vida a menos que possamos achar vida legal na pessoa de Cristo. E isto logo. Morte espiritual. Mas além de estarmos legalmente mortos, estamos também espiritualmente mortos. Isso porque a sentença não foi somente lavrada no livro, mas também no coração e entrou na consciência, operou na alma, no julgamento, na imaginação e em tudo. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa sentença não foi cumprida somente pelo decreto, mas também por algo que aconteceu em Adão. Assim como num certo momento, quando este corpo morrer, o sangue não mais fluirá, o pulso cessará e a respiração não virá mais aos pulmões. Assim também, no dia em que Adão comeu do fruto, sua alma morreu, sua imaginação perdeu seu poder de subir às coisas celestiais e ver o céu. Sua vontade perdeu para sempre seu poder de escolher aquilo que é bom e seu julgamento perdeu toda a sua habilidade de julgar entre o certo e o errado. Ainda que algo tenha sido retido na consciência, sua memória tornou-se corrompida, propensa a reter as coisas más e a deixar as coisas virtuosas deslizarem para longe. Todo o poder referente à sua vitalidade moral cessou. A bondade era a vitalidade do seu poder. Isso se foi. Virtude, santidade e integridade eram a vida do homem. E quando se foram, o homem tornou-se morto. E agora, todo homem, no que concerne às coisas espirituais, está espiritualmente morto em ofensas e em pecados. Efésios 2:1. A alma não está menos morta em um homem carnal do que o corpo quando depositado no túmulo. Ela está verdadeira e positivamente morta. Não por metáfora, porque Paulo não fala por metáforas quando afirma: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas, meus ouvintes, novamente, eu gostaria de poder colocar este assunto em seus corações. Foi suficientemente ruim quando descrevi a morte como tendo sido decretada. Porém, agora eu falo dela como tendo de fato acontecido nos seus corações. Vocês não são o que eram antes, não são o que eram em Adão. O homem foi criado puro e santo, mas agora vocês não são as criaturas perfeitas das quais alguns se gloriam. Todos são totalmente caídos, todos se desviaram do caminho, tornando-se corruptos e sujos. Oh, não ouçam o canto da sereia, daqueles que falam da dignidade moral e do elevado estado de vocês no tocante à salvação. Vocês não são perfeitos. Aquela importante palavra ruína está escrita em seus corações e a morte está estampada em seus espíritos. Não imaginem, ó homem mortal, que poderá ficar de pé diante de Deus em sua moralidade, pois você não é mais do que uma carcaça embalsamada em legalismo, um defunto enfeitado em finas roupas. Tu és corrompido aos olhos de Deus, e não pense ao você, possuidor de uma religião natural, que poderá por sua própria força e poder se fazer aceitável a Deus. Você não conseguirá, homem, porque você está morto, e você pode vestir o que está morto tão gloriosamente quanto quiser. Porém, isso ainda seria um enorme esforço em vão. Lá jaz a rainha Cleópatra. Coloque a coroa em sua cabeça, cubra em vestes reais, deixe-a sentar-se com pompa, mas que calafrio você sente quando passa por ela após a morte. Quão terrível é ficar perto de um morto, mesmo sendo uma rainha que foi celebrada por sua majestosa beleza. Assim, você pode ser magnífico em sua beleza, sua cortesia, amabilidade e graciosidade. Você coloca a coroa da honestidade sobre a sua cabeça e coloca sobre você todas as vestes de honra. Mas a não ser que Deus o tenha vivificado, ó homem, a não ser que o Espírito tenha tratado sua alma, você é tão detestável aos olhos de Deus
quanto um cadáver frio e repugnante. Você não escolheria viver como um morto assentado à sua mesa, nem Deus tem prazer em que você esteja diante de seus olhos. Ele fica irado com você todos os dias, porque você está em pecado. Você está morto. Creia nisto. Coloque isto em sua alma. Apropie-se disto. Porque é bem verdade que você está morto, tanto espiritualmente quanto legalmente. Morte eterna. O terceiro tipo de morte é a consumação dos outros dois tipos. É a morte eterna. É a execução da sentença legal e a consumação da morte espiritual. Se a morte legal é terrível, ela é devido às suas consequências. E se a morte espiritual é horrível, ela é devido ao quem veio depois dela. As duas mortes das quais falamos são as raízes e a morte que virá é a sua flor. Se eu tivesse palavras para descrever a você nesta manhã o que é a morte eterna. A alma comparece ante seu Criador. O livro será aberto. A sentença será declarada. Apartai-vos, malditos. Mateus 25:41. Tal sentença sacudirá o universo e fará com que as próprias estrelas se escureçam com a desaprovação do Criador. A alma irá para as profundezas, onde habitará com as outras em morte eterna. Quão horrível é sua situação agora. Seu leito é um leito em chamas. As visões que tem são visões assassinas que aterrorizam seu espírito. Os sons que ouve são gritos, choros, lamentos e gemidos. Tudo que seu corpo conhecerá é o infligir de dores terríveis. Terá indescritível aflição do sofrimento que nunca diminuirá. A alma olha para cima, a esperança será extinta. Se foi. Olha para baixo em medo e pavor. O remorso toma conta dela. Olha para sua direita e as impenetráveis paredes da morte a mantêm dentro dos limites da tortura. Olha para sua esquerda e é uma barreira de fogo ardente que impede o crescimento de qualquer especulação de fuga que seja sonhada. Olha para seu interior e busca por consolação ali, mas um verme destruidor já encontrou em sua alma. Ela olha em volta, mas não tem amigos que a ajudem, nem consoladores, mas atormentadores em abundância. Não terá nenhuma esperança de libertação, ouvirá a eterna chave do destino, fechando a terrível prisão, e verá Deus tomar a chave e jogá-la nas profundezas da eternidade, para nunca mais ser encontrada. Sem esperança, desconhece o escape, não conjectura a libertação. Suspira por um fim, mas a morte não estará lá. Deseja ardentemente que a não existência a possa tragar, mas a punição eterna é pior que o aniquilamento. Anseia pelo extermínio como o trabalhador pelo dia de descanso. Deseja profundamente que possa ser engolida pelo nada, assim como o escravo que deseja sua liberdade, mas nunca chega. Mesmo quando a eternidade já tiver dado incontáveis voltas em seus ciclos eternos, a alma ainda continuará lá, para todo sempre, não achará fim. A eternidade não pode ser descrita a não ser em termos da própria eternidade. Ainda assim, a alma vê escrito sobre sua cabeça: tu és maldita para sempre. Ela ouvirá gritos que serão perpétuos, verá as chamas que não poderão ser apagadas, conhecerá as dores que não terão alívio, ouvirá uma sentença que rugirá não como o trovão da terra, que logo cessa, mas que prossegue e prossegue, estremecendo em ecos pela eternidade, fazendo milhares de anos tremerem outra vez como o terrível estrondo do seu aterrorizante som. Apartai-vos, 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 malditos. Esta é a morte eterna. Em Cristo, a vida. Ele diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Não há vida em Deus, o Pai, para o pecador. Não há vida em Deus se o pecador estiver separado de Jesus. A vida do pecador está em Cristo. Se vocês quiserem ter o Pai sem que queiram o Filho,
vocês perecerão, pois a vida está somente em seu Filho. Se quiserem Deus, o Espírito, a parte de Jesus Cristo, apesar de ser o Espírito quem nos dá vida espiritual, ainda assim não terás vida, pois a vida está em Cristo. A vida está no Filho. Os primeiros meios pelos quais recebemos vida consistem em nos alimentarmos da carne e do sangue do Filho de Deus, vivendo nele, confiando nele e crendo em sua graça e poder. Nosso segundo pensamento foi que a vida em Cristo. Mostraremos a você que há 3 tipos de vida em Cristo, assim como há 3 tipos de morte. Vida legal, jurídica. Primeiro, a vida legal em Cristo. Assim como todo homem, em sua natureza, considerado em Adão, teve uma sentença de condenação atribuída a ele no momento do pecado de Adão, e mais especificamente no momento de sua própria primeira transgressão, do mesmo modo, se formos crentes e se confiarmos em Cristo, teremos uma sentença de absolvição atribuída a nós através daquilo que Jesus Cristo fez. Ó pecador condenado, você pode estar sentado aqui esta manhã tão condenado quanto um prisioneiro em uma prisão, mas antes desse dia terminar, poderá estar tão livre de culpa quanto os anjos lá do alto. Existe de fato uma vida legal em Cristo, e bendito seja Deus por isso. Alguns de nós a desfrutamos. Sabemos que nossos pecados estão perdoados porque Cristo sofreu o castigo por eles. Sabemos que nós mesmos nunca seremos punidos porque Cristo sofreu a punição em nosso lugar. A verdadeira Páscoa foi sacrificada por nós. As ombreiras e as vergas das portas foram aspergidas, e o anjo destruidor nunca nos tocará. Para nós não há inferno, mesmo que ele arda com terrível chama. Não importa que o inimigo esteja preparado desde há muito tempo. Não importa que sua pilha seja de madeira e que haja muita fumaça em sua fogueira eterna. Nós nunca iremos para lá, pois Cristo morreu por nós, em nosso lugar. E se houver rodas para horríveis torturas, ou se houver uma sentença produzindo a mais horrenda reverberação do som de trovões, ainda nenhuma roda, ou calabouço, ou trovão são para nós. Em Cristo Jesus, somos libertos agora. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Pecador, você está legalmente condenado nesta manhã? Sente isso? Então, deixe-me dizer-lhe que a fé em Cristo lhe dará o conhecimento de sua absolvição legal. Meu amigo, não é nenhuma fantasia que estamos condenados por nossos pecados. Isto é uma realidade. E também é uma realidade, e não uma fantasia, que fomos absolvidos de nossos pecados. O homem prestes a ser enforcado, se recebesse pleno perdão, sentiria isso como uma grande realidade e diria: eu recebi total perdão, agora não posso ser tocado. É exatamente assim que me sinto. Agora, livre do pecado, eu ando longe da prisão. O sangue do Salvador é minha completa libertação. Aos seus amados pés me deito. Um pecador salvo, minha homenagem deixo. Irmãos, nós ganhamos vida legal em Cristo. E uma vida legal, tal que não a podemos perder. A sentença foi contra nós no passado. Agora tudo mudou. Está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esse já valerá para mim daqui a 50 anos, tanto quanto vale hoje. Não importa o momento que vivemos, ainda estará escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vida espiritual. Então, em segundo lugar, a vida espiritual em Cristo Jesus. Deus concede a vida espiritual para o crente, porque não há nenhuma necessidade que não seja suprida por Jesus. Não há vazio no coração que Cristo não possa preencher. Não há um ermo que ele não possa povoar. Não há deserto que ele não possa fazer florescer com rosas. Ó vocês, pecadores mortos, espiritualmente mortos, a vida em Cristo Jesus, pois nós a temos visto. Sim, estes olhos viram. Os mortos vivem de novo. Todos conhecemos um homem cuja alma era completamente corrompida e que, pelo poder de Deus, seguiu pelo caminho da justiça. Todos conhecemos pelo menos um homem
cuja forma de ver as coisas era carnal, cujas concupiscências eram poderosas, cujas paixões eram fortes, e que de repente, por um irresistível poder do céu, consagrou a si mesmo a Cristo e tornou-se um filho de Deus. Sabemos que a vida em Cristo Jesus, vida de natureza espiritual, sim, mas ainda em nós mesmos, sentimos que a vida espiritual. Podemos bem nos lembrar quando nos sentamos na casa de oração, tão mortos quanto os bancos nos quais estávamos sentados. Havíamos ouvido por muito tempo o som do Evangelho, mas nenhum efeito se seguiu, quando de repente, como se os nossos ouvidos tivessem sido abertos pelos dedos de um poderoso anjo, um som entrou em nossos corações. Pensamos ter ouvido Jesus dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:9. Uma mão irresistível se colocou sobre nosso coração e espremeu dele uma oração. Nunca havíamos feito antes uma oração como esta. Clamamos: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18:13. Alguns de nós sentimos a mão de Deus nos apertando durante meses, como se nossas almas sangrassem gotas de angústia. Essa miséria era um sinal de vida se iniciando. As pessoas, quando estão se afogando, não sentem tanta dor como quando estão sendo restabelecidas. Que nós nos lembremos daquelas dores, daqueles gemidos, daquela luta que nossa alma travava quando viemos a Cristo. Que nós lembremos o quão difícil foi receber nossa vida espiritual, assim como é para um homem ressuscitar do túmulo. Podemos supor que Lázaro tivesse lembrança de sua ressurreição, mesmo que não de todos os detalhes dela. Assim, apesar de termos nos esquecidos de muitos detalhes, podemos lembrar de nós nos entregando a Cristo. Podemos dizer a cada pecador, mesmo morto, que a vida em Cristo Jesus, mesmo que ele esteja apodrecido e corrompido em seu túmulo espiritual, aquele que ressuscitou Lázaro também nos ressuscitou. E ele pode dizer o mesmo a você: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Para refletir, 3 coisas que mudam tudo. Parte do sermão de James Smith, 1802 a 1862. Se você é um pecador não convertido, faça 3 coisas imediatamente. Creia no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se de todo o pecado que cometeu, busque o testemunho e o penhor do Espírito Santo em seu coração, para que a iniquidade não seja sua ruína. O que mais devo dizer? Se você é um cristão sincero, faça 3 coisas diariamente. Pesquise a palavra de Deus, esteja muito no trono de Deus e seja diligente na obra de Deus. Cristo esteve em 3 estados: glória antiga, profunda humilhação e dignidade merecida. Cristo ocupa 3 ofícios: um profeta para os ignorantes, um sacerdote para os culpados e um rei para os depravados. 3 coisas nunca são satisfeitas: um cristão duvidoso, um homem que ama o dinheiro e o homem que busca prazer fora de Cristo. 3 coisas provam que um homem é cristão: adorar a Deus em espírito e em verdade, regozijar-se em Cristo Jesus em qualquer situação e não ter confiança na carne. 3 coisas fazem o inferno: a ira de Deus, as picadas de uma consciência culpada e o desespero final. Os pecadores perdidos são como Satanás em 3 coisas: sua natureza, seus amores e seu fim. Há 3 coisas que resistirão à prova de fogo: fé genuína, a palavra de Deus e um cristão verdadeiro. Há 3 coisas que não podem ser removidas: a Igreja de Deus, a aliança da graça e o reino que recebemos. Há 3 coisas que permanecerão: a casa construída sobre a rocha, o propósito de Deus e o reino do Messias. Há 3 coisas que devem cair: o orgulho dos homens, o reino do diabo e a causa do erro. Há 3 coisas que me deleitarão eternamente: ser cheio de santidade, ser empregado em louvar a Jeová e ter obtido uma vitória completa sobre todos os meus inimigos. Há 3 coisas que serão eternamente desfrutadas por mim:
o amor de Deus, a presença de Jesus e a companhia dos santos. Há 3 coisas que nunca serão ouvidas por mim: Cristo me reprovando, Deus me deserdando e os demônios triunfando em minha destruição eterna. Há 3 coisas que compreendem tudo o que desejo: conhecer a Deus e glorificá-lo, ver Jesus e ser como Ele, e estar unido aos santos e ser eternamente feliz. Há 3 coisas que nunca vão me entristecer: que eu fui pobre neste mundo, que preguei o Evangelho completamente e que sou um com Jesus Cristo, levando seu vitupério. Sou herdeiro de 3 mundos: o natural, o espiritual e o eterno. Uma tríplice liberdade me é concedida: da lei de Deus, do reinado do pecado, para fazer uso e desfrutar do Senhor Jesus. Há 3 coisas que eu deveria muitas vezes pensar: o que eu fui, o que eu agora sou e o que eu devo ser. Há 3 coisas que não consigo entender: a natureza de Deus, a causa da minha eleição e como a divindade e a humanidade constituem uma pessoa. Há 3 coisas nas quais eu nunca confiaria: meu próprio coração, um braço de carne e minha memória traiçoeira. Satanás tem 3 coisas a esperar: ser decepcionado com sua presa, ser julgado pelos santos e ser eternamente punido por sua iniquidade. Satanás tenta me frustrar em 3 coisas: estragando meus confortos, dificultando minha utilidade e procurando devorar minha alma. Há 3 coisas que são buscadas por mim: conhecer mais do Senhor, viver em paz com todos os homens e santificação completa. Existem 3 coisas que me beneficiam: provação, aflição e oposição. Há 3 coisas que me prejudicam: a facilidade da carnalidade, a bajulação dos falsos mestres e a abundância de pão. Há 3 coisas que nunca serão conhecidas por mim: o olhar severo da justiça e ira divina, a maldição do santo Jeová e o poder da ira de Deus. Há 3 coisas que serão feitas por mim: Deus enxugará todas as lágrimas dos meus olhos, Deus removerá toda causa de dor e tristeza da minha natureza, e o Cordeiro no meio do trono me satisfará eternamente. Há 3 coisas que me esperam: uma coroa de justiça, uma palma da vitória e um trono de glória. Há 3 coisas que estão preparadas para mim: uma fonte para me purificar, uma túnica para me adornar e uma mansão para me receber. Há 3 coisas que eu sei: que em minha carne não habita bem algum, que embora eu estivesse cego, agora vejo e que preciso morrer. Há 3 coisas que eu não sei: o que está diante de mim, como Deus me proverá e o que eu serei. Há 3 coisas que são removidas de mim: o fardo do pecado, a ira de Deus e toda condenação. Há 3 coisas que desejo: os melhores dons, um espírito contrito e humilde e ser cheio de toda a plenitude de Deus. Eu vejo 3 coisas como excelentes eminentemente: o temor do Senhor, um julgamento sólido e Cristo formado no coração como a esperança da glória. Terei passado por 3 mudanças importantes: uma na regeneração, quando passei da morte para a vida; uma na morte, quando minha alma será admitida no céu; e outra na ressurreição, quando meu corpo será ressuscitado poderoso, glorioso e imortal. No fim terei feito 3 aparições: uma vez a escuridão, como o diabo; depois salpicado, com natureza e graça; e depois totalmente puro, mais branco que a neve. No fim terei conversado com 3 classes distintas de seres: homens carnais, cristãos espirituais e o próprio Senhor. E terei andado de 3 maneiras: no amplo caminho da destruição, na estrada da santidade e em Jesus Cristo, o único caminho para o Pai. No fim terei passado por 3 portas: a porta da esperança, a porta do aprisco de Cristo e a porta da morte. Eu tenho recebido 3 leis: a lei da natureza, a lei moral de Deus e a lei do espírito da vida. Terei 3 pais: um pai humano, o diabo e o próprio Jeová.
Eu estive e estarei em 3 personagens diferentes. Um rebelde vil contra Deus, um pecador suplicante no escabelo da misericórdia e um filho justificado de Deus diante de seu trono. Tenho 3 grandes descansos. Um quando o Espírito Santo libertou minha alma, outro quando a morte me libertar desse barro mortal e outro quando Jesus for glorificado em seus santos. Terei ocupado 3 assentos peculiares, de um pecador por natureza, entre os redimidos da Igreja pela graça e o trono da glória por um privilégio soberano. Sou ofendido por 3 coisas: o diabo, o mundo e falsos mestres. Sou um homem livre de 3 cidades: o mundo atual, a igreja abaixo e a Jerusalém que está acima. Estou sujeito a uma santificação tríplice, pelo propósito do Pai, pelo sangue do Filho e pelas operações de purificação do Espírito Santo. Fui justificado 3 vezes. Na ressurreição de Cristo, meu substituto, quando por fé recebi sua justiça e quando as boas obras justificaram minha fé diante do mundo. Fui condenado em 3 tribunais e, no entanto, justificado em todos eles: o tribunal da consciência, a Igreja de Deus e o tribunal da justiça de Deus. Uso uma roupa tríplice: a justiça do Senhor Jesus, as graças do Espírito Santo e a humildade. Eu ocupo um cargo triplo: um profeta na Igreja de Cristo, um sacerdote diante do altar e um rei ungido para reinar com Cristo. Sou formado por 3 homens: corrupção, o homem velho, graça, o novo homem e o corpo, o homem exterior. Existem 3 coisas que permanecem comigo: fé, esperança e o amor. 3 coisas foram tiradas de mim: a orgulhosa noção de livre-arbítrio, vaidosa vanglória e inimizade a Deus. Há 3 coisas em que me glorio: a cruz de Cristo, meu conhecimento salvador de Deus e o Evangelho eterno. Há 3 coisas que eu não considero que vale a pena ter: uma forma de piedade, sem poder, o nome de quem vive enquanto morto e a recomendação e aplauso dos inimigos de Cristo. Há 3 coisas que desejo deixar com o Senhor: escolher minha sorte na vida, travar minhas batalhas e suprir todas as minhas necessidades. Há 3 coisas que são profundas demais para que eu saiba completamente: a depravação do meu coração, os artifícios de Satanás e a maneira de operar do Espírito. Há 3 coisas que muitas vezes são negligenciadas por mim: autoexame, leitura diligente da Bíblia e oração secreta. Há 3 coisas que são prescritas para mim: crer em Deus, amar os santos e observar as ordenanças do Senhor. Há 3 coisas que muitas vezes me dão nojo: as tentações de Satanás, o poderoso trabalho da descrença e a conduta de crentes nominais. Há 3 coisas que são boas para mim: me aproximar de Deus, ser afligido e cantar louvores ao Senhor. Eu odeio 3 coisas: a hipocrisia, a bajulação de amigos e o orgulho de quem se diz mestre. Há 3 coisas que me deleitam: que Jeová é meu Deus, o conforto que Ele me concede e as riquezas da glória que me são apresentadas. Há 3 coisas que muito me agradam: as doutrinas do Evangelho, o testemunho do Espírito e a luz do semblante de Deus. Há 3 coisas que admiro muito: a pessoa do Salvador, as promessas de Deus e os instrumentos que Ele emprega para realizar a sua obra. Há 3 coisas que estão na minha mão esquerda: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Há 3 coisas que estão na minha mão direita: Satanás para resistir a mim, o Senhor Jesus para me salvar e meu próprio coração se fixando nas coisas de cima. Há 3 coisas que estão diante de mim: morte, perfeita conformidade com Jesus e glória eterna. Há 3 coisas que estão atrás de mim: uma vida perversa, uma lei violada e o poço da destruição. Ainda há 3 coisas que tenho certeza: um caminho difícil, experiências de mudança e segurança finalmente. Há 3 coisas que pretendo diariamente: exaltar a Cristo, glorificar a Deus e levar os pecadores ao arrependimento.
Há 3 coisas que eu ponho sob meus pés: preconceito infundado, distinções vãs e justiça própria. Há uma libertação tríplice que é efetuada para mim, do domínio do pecado, do mundo maligno atual e do meu destino merecido. Há 3 coisas que o Senhor observa e aprova em mim: a obra da fé soberana, o trabalho do amor e a paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Há 3 coisas que me são prometidas: tribulação no mundo, força suficiente em Jesus e vida eterna no final do meu curso. Há 3 coisas que são especialmente necessárias para mim: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com meu Deus. Há 3 coisas que devem ser mantidas firmes por mim: a palavra da verdade, minha confiança em Deus e minha profissão do Evangelho. Há 3 coisas que devem ser renunciadas por mim: opiniões preconcebidas, sabedoria mundana e religião natural. Há 3 coisas que são motivo de alegria para mim: a conversão dos pecadores, que meu nome está escrito no céu, e a glória que me será dada na aparição de Jesus Cristo. Há 3 coisas que temo por mim: uma dura cerviz, um coração duro e um espírito presunçoso. No entanto, há 3 coisas que podem ser vistas em mim: a força de Cristo, a graça de Deus e a santidade do Espírito. Há 3 coisas que me caracterizam: fraqueza, pobreza e pecaminosidade. Existem 3 coisas que seriam muito úteis para mim: mais humildade, sabedoria espiritual e zelo iluminado. Existem 3 coisas que se manifestam em mim: a natureza do pecado, o poder da graça e a fidelidade de Deus. Existem 3 professores empregados para me instruir: o Espírito Santo, uma providência especial e a vara de Deus. Existem 3 livros que são muito úteis para mim: o livro da natureza, o livro das Sagradas Escrituras e o livro da minha própria experiência. Há 3 coisas que me faltam em mim: arrependimento perfeito, resignação total e amor fervoroso. Existem 3 coisas que são especialmente queridas para mim: a palavra de Deus, o trono da graça e as ordenanças da casa do Senhor. Há 3 coisas que me trazem grande consolo: a fonte aberta do sangue de Cristo, as promessas de Deus e o convite gratuito do Salvador. Há 3 coisas que são uma provação dolorosa para mim: um temperamento irritável, uma língua irreverente e o amor próprio. Existem 3 coisas que me apoiam: o amor do Pai, a redenção do Filho e a obra do Espírito. Há 3 coisas que me sobrecarregam: um corpo de pecado e morte, um coração enganoso, a oposição que encontro dentro de mim. Existem 3 vidas que serão vividas por mim: uma vida temporal, uma vida espiritual e uma vida eterna. Existem 3 mortes que foram experimentadas por mim: uma morte no pecado, uma morte para pecado, uma morte para a lei de Deus. Existem 3 amigos que sempre estarão ao meu lado: uma consciência pacífica, a noiva de Jesus e o Cordeiro de Deus. Existem 3 inimigos que sempre se opõem a mim: o mundo, a carne e o diabo. Eu tenho certeza de 3 coisas: ódio pelo mundo, oposição pelos hipócritas e amor por crentes espirituais. Há 3 coisas que eu desejo tanto, mas que Deus nunca me concederá na terra: ser totalmente livre do pecado, carregar a cruz exatamente como Jesus e estar sempre alegre nele no mesmo nível. Há 3 coisas que eu temo: que eu me torne um pregador orgulhoso, que eu me torne um cristão morno e que eu caia nas mãos do homem. Há coisas que eu desaprovo: o enfraquecimento dos meus dons, a decadência das minhas graças e tornar-me inútil na vinha do Senhor. Há 3 coisas que desejo especialmente: mais comunhão com Deus, mais semelhança com o Senhor Jesus e mais utilidade para a sua igreja. Certa manhã, quando eu saía para caminhar nos campos, depois de implorar a Deus que me desse um assunto lucrativo para meditação, de repente caí nessa linha de pensamento, que depois escrevi. James Smith, 1802 a 1862. Quando criança, caiu em um poço e foi notavelmente resgatado da morte. Sua paixão como pregador do Evangelho
era resgatar muitos pobres, pecadores ímpios de um poço muito mais profundo. Ele pastoreou várias congregações batistas particulares, incluindo a Capela New Park Street, de 1842 a 1850, onde anos mais tarde Charles Spurgeon assumiu o pastorado. Seu estilo devocional sucinto é novo e memorável. Meu objetivo é liderar a mente do eu para Jesus, do pecado para a salvação, dos problemas da vida aos confortos do Evangelho. Meu objetivo é humilhar o pecador e exaltar o Salvador, despir a criatura e colocar a coroa na cabeça da livre graça de Deus. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta. Sobrevirá a vossa aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal.